A minha história, a minha origem, ela se deu no dia 5 de julho de 1990, na cidade de Araguatins, no estado do Tocantins, recém-estado. Minha mãe, Maria do Rosário Vieira dos Santos, e o meu pai, João Emildo Alves da Silva, nós somos de uma família humilde, né? E humilde não só na questão econômica, financeira, mas no sentido mesmo original da palavra. Família simples, de humildade, e naquela cidade nós começamos a formar a nossa família. Eu sou o quinto irmão, né, de uma família de 6 irmãos, 6 filhos, melhor dizendo, e ali começou a minha história. E no ano de 1995, meu pai decidiu se mudar aqui para o estado do Pará, mais precisamente para Eldorado do Carajás. Estava naquele momento da mina de ouro de Serra Pelada e ele veio para ser garimpeiro. Ele veio primeiro, passou uns meses e logo depois a nossa família chegou em Eldorado e nós aqui passamos a residir. A nossa primeira residência, né, foi bem precária um pouco. Lembro da época que eram aquelas casas de barro, feitas de barro, né, bem humilde. E depois, anos depois, a gente veio para a Rua Mato Grosso, que hoje é a Avenida Mato Grosso. E nesse momento, então, iniciou a minha trajetória, a minha vida aqui como paraense, né, como eldoradense, em 1995. A minha vida cristã, ela foi muito importante na minha vida, essa minha decisão em seguir a Jesus. Eu me lembro que eu tinha mais ou menos 10 anos de idade quando um grupo de pessoas me convidou para eu participar de uma EBF, que era uma escola bíblica de férias. Até então eu não sabia muito bem o que era isso, mas falaram que lá teria um lanche depois do encontro, né? Eu me lembro que era a Jaciara, outras pessoas, né? A gente chamava ela na época de Tia Jace. Ela saía nas casas recolhendo aquelas crianças do bairro, né, para levar para a Igreja Batista, a primeira Igreja Batista aqui em Eldorado. Na época era a Congregação Batista. E eu fui. Primeiramente por causa dos alimentos, né, do lanche que tinha. Como eu já disse, nós éramos uma família muito humilde e na época que nós passamos algumas necessidades. E de vez em quando a gente tinha a necessidade de comer e não tínhamos o que comer. Eu me lembro uma vez que eu tive que dormir durante o horário do almoço para eu esquecer um pouco aquela fome, né? Eu tinha isso como, digamos assim, um antídoto. Quando não, a gente comia farinha, né, de puba com água e açúcar. A gente colocava água e açúcar no copo e colocávamos a farinha e ela inchava. E nós passávamos aquele momento. Mas nesse convite que teve para eu ir para a igreja, e depois falaram que tinha um lanche, né, e eu fui. Então, a minha ida para a igreja foi por causa da comida, por causa do lanche, né? Até hoje eu digo isso para todo mundo sem nenhum motivo de vergonha. E depois de alguns anos, né, eu frequentando aquele grupo, participando também de um coral infantil que tinha para apresentação de Natal, eu comecei a me integrar mais à igreja. E aí, no ano de 2002, no dia 15 de 12 de 2002, eu então me batizei. Eu havia entregue a minha vida a Jesus há uns anos antes, e em 2002 eu me batizei então nas águas, né, no dia 15 de 12 de 2002. Dali em diante a minha vida cristã ela começou a se movimentar. Logo eu comecei a me interagir na igreja, a participar das ações da igreja, comecei a liderar os adolescentes e comecei a ter essa desenvoltura. E eu me lembro que eu tive como referência de pais, né, na fé que a gente chama, um casal que hoje ainda são referência para mim. Foi a irmã Dina, como eu já mencionei, e o seu esposo, né, o irmão Vander, conhecido como Vander do Posto. Eles foram aqueles que me inspiraram a meditar na palavra de Deus, a orar, a jejuar, me deram os primeiros passos na fé. Então sou muito grato à vida deles por essa oportunidade que eu tive de tê-los como meus pais na fé. Eu me lembro que algumas roupas, vou dizer melhor,
Alguma das minhas melhores roupas que eu usei naquela época eram as roupas do seu filho, do Vander Júnior, que já não serviam mais nele, e ela me passava, né? E eu assim usava. Então quero também honrá-los nesse momento, agradecendo a eles por isso, por tudo que eles fizeram por mim. E nessa caminhada também cristã, eu tive uma pessoa muito importante também na minha vida, que foi o meu pastor, o pastor Nicomedes Nunes de Souza. Hoje ele está no Acre, mas ele também foi uma pessoa muito importante nessa minha caminhada cristã. Ele me orientou, me discipulou, me disciplinou às vezes também, e foi ele também que teve essa visão, né, espiritual acerca de mim, acerca do meu ministério. Quando a gente fez um teste de dons, ele viu a minha capacidade, a minha vocação para o ministério da palavra, né? E ali começou a me dar oportunidades para ministrar, enfim, para manusear a palavra de Deus. E também foi uma das pessoas que, posso dizer assim, deu um start para a minha vida, digamos assim, musical. Me oportunizou na igreja a participar do Ministério de Música, na liderança, e também foi aquele que me indicou para eu fazer a faculdade de música no Seminário Batista Equatorial aqui no Pará, né, lá em Belém. Eu fui indicado, mas eu tinha que terminar meu ensino fundamental para eu poder ingressar. Mas eu decidi ir para uma outra cidade, né, e por isso eu não fiz então a faculdade de música. E hoje eu, né, depois de quase 20 anos na Igreja Batista, na denominação Batista, Deus ele pediu para que eu participasse de uma outra denominação. Na história da Bíblia toda a gente vê várias coisas acontecendo com mudanças. Deus ele agiu com mudanças para que muitas coisas, muitos propósitos, muitos projetos pudessem acontecer. E eu entendo que nesse novo tempo para mim é um novo tempo de Deus, e hoje estou na denominação Casa da Bênção, colaborando também com os amados, com o pastor Reginaldo, que acolheu a minha família, e amando a todos como Cristo nos amou. E Deus tem me motivado cada dia acerca do meu ministério, né, o ministério da palavra, da pregação, para a qual Ele tem me chamado. E eu estou finalizando um curso de teologia, porque eu tenho essa pretensão de pastorear, de ser um pastor, e eu creio que Deus vai concluir, como diz a palavra, né, a boa obra na minha vida.